São Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46, uma passagem muito conhecida entre nós. Marcos 10, 46. Até o versículo 52. Marcos 10, 46 diz assim: depois, foram para Jericó. Ponto, parágrafo. E saindo ele de Jericó, com seus discípulos e uma grande multidão. Eu vou ler de novo para que você entenda. Depois, foram para Jericó. Foram para onde? Está fraco. Foram para onde? Jericó. E saindo ele de Jericó, com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o artigo definido, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. Bartimeu estava o quê? E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer dois pontos: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que eu o chamasse. E chamaram o artigo definido, cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Só glorifica depois, gente. Vamos observar a leitura, por favor. E ele digo, Bartimeu, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Até aqui, mesmo sem entender nada, e mesmo que você ache que já conhece essa passagem bíblica, por favor, digam amém. Amém. Você vai entender porque eu quero tanto a sua atenção. Você vai entender porque, a princípio, na hora da leitura, eu voltei atrás, porque eu vi que alguém não estava prestando atenção. Você vai entender por que eu levei cerca de 5 minutos nessa leitura tão conhecida. Você vai entender. Aparentemente, parece-nos que não vai sair nada, e pode ser que não saia, mas eu acredito que o culto aqui hoje não é para quem queria vir. O culto aqui hoje é para quem Jesus trouxe.
Senhores, nós fizemos uma leitura que requer muita atenção para entendermos. Muita, muita. Eu sei que a maioria dos senhores que são pregadores e a maioria dos senhores que escutam a palavra do bom mestre já conhecem essa passagem, como a gente diz lá na Bahia, de có e salteado, de ir e vir. E há um porquê. Há um porquê de Deus ter colocado esse texto no meu coração. Escuta bem. Não basta escutar. Tem que escutar bem. O texto diz assim: que Jesus... Está me ouvindo? Amém. O texto diz assim, que Jesus foi para Jericó com seus discípulos. Jesus entrou em Jericó com os seus discípulos. Só que ainda no primeiro versículo que nós lemos, quando ele sai, não sai só com os seus discípulos. Sai com os discípulos e uma grande multidão. Observe a leitura que na hora que Jesus entra, só entra com os seus discípulos. Mas quando sai, sai com os discípulos e uma grande multidão. Observe a leitura que a gente fez. Você vai entender porque eu quero tanto a sua atenção. Senhores, eu, pastor Abílio Santana, só acredito que Jesus entrou em Jericó. Como é o nome do senhor, meu amado? Edgarte. Amado Edgarte, eu só acredito que Jesus entrou em Jericó, pastor Moura, eu só acredito que Jesus entrou em Jericó, porque está na Bíblia. Se fosse segundo historiador, eu jamais pregaria. Por quê? Porque nenhum profeta entrara em Jericó. Profeta não entrava em Jericó. Ah, mas e Eliseu, quando tornou a água salutar na entrada de Jericó? Essa fonte, que já foi Israel tanto quanto eu, sabe que a fonte está na entrada de Jericó. Não entrou em Jericó. A água está salutar até hoje, está lá a fonte de Eliseu, mas é na entrada de Jericó. A gente lê muito na Bíblia que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Não é que o diabo foi para o deserto. Quem foi levado para o deserto foi Jesus. E encontrou com quem lá? O diabo. E aonde é o Monte da Tentação? Depois você dá um Google aí que você vai ver. Põe lá no Google, Monte da Tentação, Israel. Vai aparecer Jericó. O Monte da Tentação está em Jericó. Tá? Em Jericó. Você vai entender por que eu estou dizendo isso. Nenhum profeta, glorifica depois, só me escuta. Nenhum profeta, nenhum, entrava em Jericó. Nenhum profeta entrava em Jericó. Mas não mesmo. Por que não entrava em Jericó? Porque Jericó era uma cidade amaldiçoada. Jericó era uma cidade amaldiçoada. Mas quem amaldiçoou? Um profeta. O segundo presidente de Israel amaldiçoou Jericó. O segundo líder de Israel, é que nessa época ainda não existia a palavra presidente, é na época dos reis, e antes de ser rei, se ainda não era nação, era líder. O primeiro líder, o primeiro presidente foi Moisés, segundo Josué. Quando Josué está entrando na Terra Santa, todos nós conhecemos, só me escuta, por favor. Atenção, por favor, converse mais alto, por caridade. De natureza, queridos, você já me conhece. De natureza, queridos, que quando Josué está chegando na terra prometida, todos nós conhecemos a história. O rei de Jericó disse: aqui ele não passa. Aqui o povo não passa. E nós conhecemos a história. Deus teve que destruir as muralhas de Jericó. Escuta isso. Daí, Josué proferiu
uma palavra profética. Só os que me ouvem digam amém. Amém. Josué proferiu uma palavra profética. Josué disse: maldito seja diante do Senhor quem se levantar, escuta isso, e reedificar esta cidade, a cidade de Jericó. Ou seja, Israel começou a crescer para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, mas os destroços de Jericó ficaram ali, só muturo. Ninguém reedifica Jericó. Israel vai crescendo assustadoramente, mas Jericó está ali, ninguém mexe. Até que veio a divisão das tribos. O primeiro rei de Israel é sabido que foi o querido Saul. Segundo, Davi. Terceiro, o filho de Davi, Salomão. O quarto rei, o neto de Salomão. Aí Deus dividiu, politicamente falando, rei no norte e rei no sul. O oitavo rei de Israel, após a divisão das tribos, o oitavo rei de Israel, escuta isso, 500 anos após a morte de Josué. Josué já está morto. Israel está crescendo assustadoramente. Mas Jericó está lá. Morada das raposas. Morada dos chacais. Ninguém reedifica Jericó. Mas Josué já está morto, faz 500 anos. O oitavo rei de Israel chamava-se Acabe. Nos dias de Acabe, minha pastora, vem para cá, pelo amor de Jesus. A senhora mexer com a senhora, Jesus me mata. O oitavo rei de Israel, Acabe, nos dias de Acabe, 500 anos após a morte de Josué, Josué não está mais vivo. Um tal de Iel se levantou e reedificou Jericó. Quer ver? Segundo o livro dos Reis. Ali vamos ler logo a maldição. Josué capítulo 6, versículo 26. Josué 6, 26. Alguém pode ler, por favor? Eu já estou finalizando já. É só para que você entenda. Por favor, meu pastor. Josué 6, 26. E naquele tempo Josué os esconjurou, dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Sobre o seu primogênito afundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porás as portas. Ou seja, maldito diante de Deus. É maldição eterna, porque Deus é eterno. Maldito diante de Deus, escuta isso. 500 anos depois, um tal de Iel, primeiro livro dos Reis, capítulo 16, versículo 34. Primeiro livro dos Reis, capítulo 16, versículo 34. Você vai entender porque eu quero tanto a sua atenção. Coitado do Iel, foi levantar-se e edificar. Leia aí, meu pastor Moura, por favor. E em seus dias, Iel, o betelista, edificou a Jericó, morrendo Abirão, seu primogênito. Afundou e morrendo Segube, seu último, pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Josué, filho de Num. 500 anos depois, escuta isso, gente. Iel, coitado, o betelita da eira de Betel,
levanta-se e reedifica Jericó. E quem escreveu o livro dos reis, é sabido que, segundo historiadores, fora Jeremias. E Jeremias faz questão de dizer: morrendo fulano, bertano e ciclano, para que se cumprisse a palavra do Senhor na boca de Josué. Mas Josué já está morto. O profeta já morreu, mas a profecia continua viva. São detalhes. O que tem de gente que diz: fulano de tal profetizou para mim, e cadê? O profeta já morreu, mas fique em paz. O profeta pode ter morrido, mas o Deus do profeta continua vivo. Reedificou Jericó. Jericó continua sendo amaldiçoada. Todos que habitam em Jericó é oriundo do edificador de Jericó, Hiel. É filho de Abraão? É. É judeu? Perdão, é hebreu? Sim. Mas está debaixo de maldição. Todos que moravam em Jericó não conheciam Jerusalém, porque não era permitido entrar em Jerusalém. Não saíam da cidade. Era uma cidade amaldiçoada. Só que a lei era muito clara. A maldição pode ser quebrada? Pode. Só se um profeta maior que aquele que amaldiçoou tirar a maldição. E quem era maior que Josué, pelo amor de Deus? Josué, quando assumiu o trono, era chamado de servo de Moisés. Mesmo depois de Moisés morto, continuava sendo servo de morto. Até que um dia Deus apareceu para ele e disse: como eu fui com Josué, do mesmo jeito serei contigo. Aí a história mudou. A história mudou. E sem falar no respeito de um profeta para com outro. Ah, o profeta amaldiçoou, mas eu tenho moral. Tira a maldição. Só se um profeta maior, o que era ser maior? Maior diante de Deus. Tivesse mais intimidade com Deus. Isso aí dependia da aproximação do profeta para com Deus. E entrou ano, saiu ano, e ninguém nunca tirou a maldição. Aí eu leio que Jesus entra em Jericó. Eu só acredito porque está escrito. Porque se não tivesse escrito, olha o arrodeio que eu estou fazendo para explicar o versículo primeiro que nós lemos. Eu só acredito que Jesus entrou em Jericó, porque está na Bíblia. Que se não tivesse, eu não acreditaria. Porque profeta não entrava em Jericó. Resumindo, está na Bíblia, eu não discuto. Tem coisas na Bíblia que eu olho assim, de meu Deus, como é isso, meu pai? E tem coisas que eu nem discuto, não entendo direito, porque é um livro 100% espiritual, e tem hora que tem coisas que eu não entendo, mas eu aceito. Por quê? Porque está na Bíblia. Por exemplo, a Bíblia não diz que o profeta Jonas foi engolido por um grande peixe, dependendo da tradução baleia, e outras traduções um grande peixe. Eu prego. E se dissesse que foi Jonas que engoliu a baleia, eu pregava. E se viesse discutir, não sei, não estava lá, eu só sei dizer que foi. Por que foi? Porque está na Bíblia. Está na Bíblia, acabou. Só acredito que Jesus entrou em Jericó, porque a Bíblia diz que Jesus entrou em Jericó. Agora, o que é que Jesus foi fazer lá? Se um amaldiçoado, escuta isso, eu estou finalizando agora. Se um amaldiçoado se aproximasse de um homem santo, segundo a lei, era apedrejado. Então eles sabiam que tinha maldição. Não se aproximava.
A maldição era quebrada? Era. Só se um profeta maior fosse até ele e fizesse o que? Orasse? Não, 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 não. Simplesmente chamasse. Se o profeta dissesse, vem cá, eu sou o Messias, maior que Josué, vem. Você, vem. Aí Jesus entrou em Jericó só com os discípulos. E quando ele sai com a grande multidão. Está claro. Ele foi lá simplesmente quebrar maldição. Que pena que você não pegou a revelação. Eu estou tentando lhe dizer que aquele que quebra a maldição está passando por aqui hoje. Parece que ver Jesus entrando em Jericó foi simplesmente chamar. Quando chamasse, se ele fizesse, você, vem, sou profeta, o Messias, o Criador de tudo. Tá? Sabe Maria, que me gerou? Fui eu que criei ela. Tenho dupla identidade. Como homem, sou filho de Maria, mas como Deus, sou o Criador de Maria. Como homem, eu sinto sede, mas como Deus, eu sou a fonte d'água da vida. Como homem, eu sinto fome, mas como Deus, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Estou te chamando. Aí a multidão saiu, correndo. Por quê? Porque chamou, quebrou a maldição. Jesus está indo embora, saindo de Jericó. Pode observar que nós lemos o último versículo, né? A partir do versículo 46 e lemos até o 52. Mas observe que o capítulo 11, que é o próximo capítulo, dá uma lida aí na epígrafe, não precisa falar, só ler para você, e vê para onde Jesus foi. Para Jeru? Para onde foi? Para onde? Então quer dizer que aqueles que nunca tinham entrado em em Jerusalém, tiveram a oportunidade de entrar em Jerusalém pela primeira. Vai vendo. Jesus vai saindo de Jericó e uma grande multidão. Ele foi só chamou, quebrou a maldição. Mesmo sem entender, diga para alguém que está do seu lado, pega a visão. Os que me conhecem de perto sabem a gente ministra daqui, minha linda. Obrigado. Como é o nome da senhora? Isaura. Isso não é nome, isso é uma poesia. Você me conhece, Então, de natureza, que a gente, né, cultua a Jesus, né, dirigindo o trabalho da Adebras Salvador. E aí, há uns 8 meses atrás, me ligou um servo de Deus, homem de Deus. Pastor, fala, Vaso, consegui seu contato, tal. Fala, pois não. Queria fazer um trabalho aí na sua igreja. Bem, fica à vontade. Vamos fazer um trabalho de quebra de maldição. Eu digo, venha não. Vá quebrar maldição no inferno, aqui não. Se Jesus chamou, quebrou. Na hora que você disse, eu te aceito como meu Salvador, quando ele disse, vem, acabou. Diga para alguém que está do seu lado, pega a visão. Acabou. Está escrito, as coisas velhas são passado, eis que tudo se fez. Quando Jesus vai saindo de Jericó, uma grande multidão, mas não se esqueça, aqueles que seguem não tem uma hora que tudo eram amaldiçoados. Quando Jesus vai saindo, todos nós conhecemos a história. Bar quer dizer filho de Timeu, né? Timeu quer dizer estimado, né? Filho estimado. Ele vai saindo, aí Bartimeu, o cego, assentado à beira do caminho, no entroncamento,
num lugar privilegiado, sentado, ouviu que era Jesus de Nazaré que estava passando. Observe que ele não levantou-se e nem pediu, me leva lá, ô, fulano, me leva lá. Não tem isso. Você é cego? Você me ajuda aí? Me leve lá, me ajuda aí. Não tem, porque ele é de Jericó. Ele é jericoíta. Ele está debaixo de maldição. É filho de Abraão, mas está debaixo de maldição. Ele sabe que se ele se levanta e se aproxima, ele poderia ser apedrejado. O que é que ele fez? Começou a gritar: Jesus, filho de Davi, ou seja, eu acredito que tu és o Messias. E começou a clamar: Jesus, Messias. Chegaram para ele, gente, isso aqui é muito sério, e disseram: cala-te, ele não vai te ouvir. O que mais me dói é que esses que disseram: cala-te, ele não vai te ouvir, há 1 hora atrás, era amaldiçoado. Isso é que me dói. Não foi Pedro, não foi Tiago, não foi João, não foi André, foi alguns, no plural, daqueles que estavam seguindo. Cala-te, ele não vai te ouvir. É duro. Mas tem gente que não são dignos, não são mesmo, nem de um bom dia. Tem gente que é ruim. Desculpa se eu vou pegar pesado, tem gente que é ruim. Custava nada? Força, varão, grita mais alto. Vou ajudar. Jesus, está te chamando aqui, ó. Dá força. Ó, essa multidão era tudo maldita. Até teus parentes estão ali no meio, grita mais alto. Dá uma força. Mas chegar e querer pôr água no fogo do sonho dos outros, tipo, não vai dar certo. Tá claro. Cala-te, ó. Ele não vai te ouvir. Se eu sou Bartimeu, quem me conhece sabe, eu sou muito sincero. Quem gosta de mim, gente, gosta porque gosta. Gosta porque eu sou incapaz, Abílio, sou incapaz de sorrir só para te agradar. Eu? É ruim, hein? Eu ri só para cá. Quem me conhece sabe. Rio não. Mas quem gosta de mim, gosta pela minha sinceridade. Quem não gosta de mim, não gosta pelo mesmo motivo. Agora, pensa num cabo que não está nem aí. Eu não gosto de você. Só tu. O que tem gente que eu digo, entra na fila. E vai lá para o final. Tem que estar lá, porque a fila é grande. Daqui em Salvador dá o quê? 2.000 e poucos quilômetros. Vai ter que ir lá para depois de Sergipe, para entrar na fila, no final da fila. Pastor, eu não entendi. Entendeu, sim. Por que você está dizendo isso? Porque se eu fosse Jesus, eu dizia: não foi você que eu quebrei a maldição na estante? Ah, Senhor, morra. Porque tem gente que é uma desgrama. Tem gente que é uma desgrama. Tem gente que é um miserável, está andando de pé, tomando topada, se montar numa bicicleta, ele faz zoada com a boca para você pensar que é uma moto.
Tem gente que... Não, é duro, mas é uma realidade. Tem gente que quando aluga, na época de casamento, noivado, não sei o quê, ele aluga um terno, todo mundo sabe que foi alugado, mas o Satanás põe na cabeça dele, é seu. Bota a barriga para dentro, o peito para fora e arruma um berçozinho assim. Olhe para alguém que está do seu lado e diga, pega a visão. O caba está lá em Jericó, amaldiçoado, mais lascado que papel na mão de menino. Jesus vai lá, chama, e agora está querendo atrapalhar o milagre dos outros. Tem um pregador, tem nome. Não, tem nome mesmo aqui no Brasil. Surgiu tem uns 15 anos. Ele surgiu e tal. Aí eu vou pregar há 2 meses atrás, 3 meses atrás, estou na América, e aí tinha uma agenda. Aí o pastor que chegou para mim e disse, pastor, aquela agenda tal não vai dar certo não. Eu disse, mas por quê? Não sei. O que foi que houve? Esse pregador contou um monte de coisa. Eu digo, não. Foi mesmo? Não, ele não fez isso. Não, ele tem que ter capacete. Não, eu não terei misericórdia. Diga a ele, pode falar assim, fulana de tal, prima de ciclana de tal, há 20 anos atrás, a irmã dela está congregando comigo. Eu vou botar no Fuxico Gospel. Que eu falo e assino embaixo. Diga ele para ficar quietinho, para inventar fofoca com o diabo. Ou seja, eu estou deixando uma deixa bem deixada. Né? Tem uns 4 dias que um amigo meu falou, eu falei com ele, eu digo, fale para ele ficar quietinho, não procurar confusão, porque eu nunca vi pombo sujo querer falar de águia. Olhe para alguém que está do seu lado e diga, pega a visão. Meu Deus! Foi. Mas onde você quer chegar? O cabo amaldiçoado, Jesus arranca, dá um nome para ele, né? Aí agora querendo atrapalhar o milagre. Deus está falando com alguém aqui. Deus está falando com alguém aqui. Não, porque tem gente diante de Deus, o cara está mais lascado que papel na mão de menino, todo arrebentado. Aí Jesus vem com uma roupa de misericórdia, dá um banho no cabra, enche de graça, joga os pecados na maré do esquecimento. O cabra, né, parece que é Miguel Arcanjo, de terno. Conhece fulano? Pô, te conto. Ó. Tem uma bomba aí de fulano. É mole. Acho que fumou maconha estragada. Né? Cala-te! Ó. Ele não vai te ouvir. É mole. Bartimeu não ligou. Bartimeu tinha um propósito. Está escrito, e ele clamava cada vez mais alto. Jesus, filho de Davi, ou seja, eu creio que tu és o Messias. Tem misericórdia de mim. Esse texto diz, e Jesus parou.
Jesus parou e disse: chama ele. Não está escrito não, mas eu acredito assim. Eu falei que ele não ia te ouvir, não foi? Mas ele mandou eu te chamar. Pastor, não estou entendendo, que tu é ruim para entender revelação. Aqueles que torcem pela tua desgraça, aqueles que torcem pelo teu infernal fim, aqueles que torcem para que você nunca venha triunfar, aqueles que dizem já era, já era, já era, a mesma boca vai dizer: a bênção chegou, a bênção chegou. Mas observe, a palavra assentado ainda permanece assentado. Ele gritou sentado. Porque se levanta, poderia ser apedrejado. Ele estava debaixo de maldição. Mas quando disse levanta, olha o que está escrito: tem bom ânimo. Olha que coisa linda. Tem bom ânimo. Porque ele te chama. Quando diz ele te chama, Bartimeu fez. Repete. Ele te chama. Ou seja, se Jesus chamou Bartimeu, a maldição acabou de ser quebrada. Tem bom ânimo. Ele te chama. A maldição foi quebrada. Aí sim, pastor Moura, é que Bartimeu joga a capa fora. Aquela capa, segundo o historiador, eu não quero entrar no mérito da questão, era um passe livre. Segundo alguns historiadores, afirmam que havia o símbolo de Roma, foi adquirido pelo pai de Bartimeu, seu Timeu, que era um plantador de tâmaras, tal, enfim. Então, ele estava lá no entroncamento, que era um local privilegiado para pedir esmolas, tanto quem sai da cidade e como quem passa indo para Jerusalém. Pois bem, aí Bartimeu levanta-se e joga a capa fora. Como quem diz: eu não vou precisar mais de você. Está escrito, lançou fora a capa. Aí Bartimeu, escuta isso. Bartimeu vai. E Jesus parado esperando ele. Aí Jesus faz uma pergunta, e eu finalizo agora, que tem gente que não entende. Olha o que Jesus disse: o que queres que eu te faça? Não, eu não glorificaria, porque é uma complicação. Um Deus que sabe tudo, precisa perguntar? Não. Como é que ele chega e diz: que queres que eu te faça? Ele não sabe? Guarda isso. Deus, pelo menos pelo meu mero conhecimento bíblico, Deus não nos dá segundo as nossas necessidades. Pelo meu mero conhecimento bíblico, Deus não dá a ninguém aquilo que aquela pessoa necessita. Quer ver uma prova? Seja sincero. Não precisa levantar a mão e dizer eu, não. Quantos dos senhores, pode ficar para você mesmo, necessita parar de pagar para morar? Não tem casa própria. Já que ele nos dá segundo a nossa necessidade, por que tu ainda não tem casa própria? Porque ele não nos dá segundo a nossa necessidade. E por que tem gente que tem duas casas? É onipresente agora? Por que tem gente que tem dois carros? Pode dirigir os dois carros? É porque ele não nos dá segundo a nossa necessidade. Ninguém necessita de duas casas. Ninguém necessita de dois carros. Ele chega para Bartimeu e diz: o que queres que eu te faça?
claro. Ele sabe que Bartimeu necessita de ver. Tanto é que Bartimeu diz que eu veja. Ele sabe que Bartimeu necessita de ver, mas ele não nos dá segundo a nossa necessidade. Ele nos dá segundo o que nós pedimos, mesmo sem precisar. Pediu? Está escrito: pedi, pedi, dá-se-vos-á. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá, não o que tu desejas, mas o que deseja o teu coração. Porque simplesmente desejar da boca para fora é querer, é vontade, e vontade dá e passa. Desejo não. Pergunta para uma grávida o que é desejo. Pergunta para uma mulher que já teve o privilégio de ficar grávida o que é desejo. Desejo é um trem incontrolável. Aí vem Deus e diz: deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Bartimeu, o que queres que eu te faça? Aí saiu da boca de Bartimeu: que eu veja. O diabo vai fazer de tudo para você nunca proferir o que você quer. Não preciso falar não, porque Deus sabe, sabe sim. Mas o diabo também sabe que no dia que você falar, Deus dá. No dia que você falar, Deus dá. Está escrito: o que vocês ligarem na terra, mesmo sem Deus mandar. É lógico que Deus não vai delegar esse poder a moleques. É lógico que Deus não vai delegar esse poder de sair ligando na terra a um monte de 171. Lógico que não. Pelo menos está escrito: se estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo, e vos será feito. Concluindo, que eu veja, Ele fez. É que a gente lê, mas não presta atenção. Olha o que Jesus disse: vai, vírgula. Vai não é vem. Vai é vai. Vai é vai. A tua fé te salvou. Agora, observe se Bartimeu foi. O último versículo, acho que é 52, né? Lê o texto aí, meu pastor. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Vai de novo. E Jesus lhe disse: vai. Opa, vai, vírgula. Vai. Conclui. A tua fé te salvou. E aí? E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. E seguiu a Jesus. O que é seguir a Jesus? É Jesus na frente e Bartimeu? Me ajuda, e Bartimeu? Mas Jesus não disse vai? Ele disse: mas Jericó eu já conheço. Eu queria tanto que você entendesse essa revelação. Eu queria tanto que você entendesse essa revelação. Eu fiz esse arrudeio todo só para te dizer isso. Eu segurei a sua atenção até agora só para te dizer isso. A multidão saiu de Jericó e foi para Jeru. Pastor Abílio, eu não estou entendendo. Você vai entender agora. Você vai entender agora. Concluindo a minha fala, devolvendo o microfone a quem de direito. Escuta isso. Escuta isso. Amados, amadas, toda atenção é pouca.
Sair de Jericó, entrar em Jerusalém, aí tem uma mudança geográfica. Saindo de Jericó, indo para Jerusalém. Olhe para alguém que está do seu lado e com muita autoridade, diga para ele, diga para ela, eu vou mudar de endereço. Fiz esse arrudeio todo só para te dizer isso. Jericó acaba de ficar para trás da sua história. Não, você não pegou a revelação. Jericó acaba de ficar para trás. Quem recebe esta palavra, aplauda Jesus Cristo, por favor. Fiz este arrudeio todo só para te dizer isso. Não só os senhores aqui na nave do templo, mas os amados internautas. Escute isso. Esse ministério Jericó está com as horas contadas. Esse salário Jericó está com as horas contadas. Essa vidinha em Jericó está com as horas contadas. Jerusalém abriu as portas. Jerusalém abriu as portas. Quem recebe esta palavra? Vou perguntar pela última vez, quem recebe esta palavra? Diga para alguém que está próximo de você. Diga para alguém que está próximo de você. Diga para ele, diga para ela. Você vai ouvir o meu testemunho. Eu tenho tanta certeza, eu tenho tanta convicção, que a mensagem aqui hoje tem endereço certo. Vou repetir, eu tenho tanta certeza, tenho tanta convicção, que a mensagem aqui hoje tem endereço certo, que eu vou profetizar. Prepare os seus ombros esquerdos e direito, porque hão de bater num futuro bem próximo, e hão de dizer, quem te viu, quem te vê. Quando eu disser Jericó, você vai dar um grito, mas um grito profético. Nunca mais. Quando eu disser Jericó, você vai dar um grito. Nunca mais. Ou seja, salário Jericó, vida Jericó, ministério Jericó. Você vai profetizar. Nunca mais. Pastor Abílio Santana, eu não creio. Quem te contou que eu estou pregando para tu? Eu estou pregando para quem acredita no milagre de Deus para a sua vida esta noite.
Agora você vai entender porque eu queria tanto a sua atenção. Porque a Bíblia é muito clara, há tempo para todas as coisas. Até o tempo da palavra está escrito. Toda palavra ao seu tempo. E no dia que nós entendermos isso, há tempo para todas as coisas. Hora de ouvir. Ah, mas o nome do Senhor tem que ser glorificado. Sim, mas não atrapalhar os outros que ouvir. Isso aí não é glorificar, isso é perturbação. Olhe para alguém que está do seu lado e com muito carinho diga: receba. Quando eu disser Jericó, que é a atual situação, você vai profetizar e gritar: nunca mais. Mas depois do teu nunca mais, eu vou vir atrás e vou gritar: Jerusalém, que é a nova fase. Você vai bater no peito e vai gritar: tô chegando aí. E aí eu devolvo o microfone a quem de direito. Pastor Abílio Santana, isso é meninice. Não é não, querido. Isso é um ato profético. Deus parou de fazer grandes coisas porque nós paramos de profetizar grandes coisas. Concluindo a minha fala e devolvendo o microfone a quem de direito. Preparado para sair daqui abençoado até o tutano? E olha que o congresso nem começou ainda. Está no início. Mas daqui para frente, você já vai começar Jericó ainda, rapaz. Jerusalém já já. Mas valeu a intenção, valeu a intenção. Está ensaiando para chegar em Jerusalém. Preparado para sair daqui abençoado até o tutano. Igreja viva. Igreja militante. Salvos na pessoa bendita do Raboni da Galileia. Tira esta palavra do fundo da tua alma e declare um nunca mais profético para Satanás ouvir na sua vida, no seu trabalho, na sua eira, no seu patamar. Jericó! Jerusalém!